A gente vai continuar falando sobre esse tema. Nós recebemos agora há pouco o Adriano Pires para falar do mercado de óleo e gás, dos efeitos disso no funcionamento desse mercado, de combustíveis, de petróleo, exportação e exportação. Agora, nós vamos olhar para a questão das contas públicas, da qualidade, da eficácia das medidas das contas públicas, que afetam as contas públicas que foram anunciadas hoje. E para isso a gente recebe o Gabriel Barros, que é chefe da Arques Investimentos. Gabriel, que bom tê-lo aqui no Hora H. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Um privilégio, um prazer falar com você. Gabriel, o ministro garante que serão medidas, que não vão gerar impacto nos cofres públicos, porque vai haver, na verdade, uma compensação. E como eu disse agora há pouco, Gabriel, e eu tenho repetido isso, a política pública é uma escolha do governante. Ele tem todo o direito de fazer isso. A contrapartida é que preocupa. Qual a sua avaliação? A minha avaliação é que o governo ele foi além do que a gente esperava, né, do que o mercado esperava e também do que a experiência recente mostrou para a gente que os governos costumam agir quando tem choque negativo de petróleo. Né, a resposta tradicional, padrão, é você reduzir o PIS/COFINS e ou a CID. Né? O que o governo fez foi adicional, além de reduzir o PIS/COFINS, de zerar o PIS/COFINS, que tem prazo de validade, né, Thais, é importante lembrar disso, na medida provisória que foi editada hoje, a redução vai até maio. Mas além dessa redução, que era amplamente esperada, tiveram mais coisas. Teve a subvenção de até 10 bilhões e também teve o imposto de exportação que não tem data de validade. Né? Não tem nenhum prazo na MP que foi editada hoje para a vigência dessa tributação de 12%, que é maior do que a de 9% que foi feita em 2023 também pelo Ministério da Fazenda. Então, a minha avaliação é que o governo entregou, digamos, mais do que o mercado esperava, talvez por ser um ano eleitoral, preocupado com os efeitos colaterais desse aumento de preço na popularidade. Gabriel, o próprio aumento do preço do petróleo, a gente já tinha tratado disso aqui algumas vezes, de que o governo vai ganhar mais royalties, vai ganhar mais participação, vai inclusive arrecadar mais imposto, né? Porque a Petrobras é uma das empresas que mais paga imposto no país. Precisava do aumento de imposto de exportação para compensar essa medida? Eu entendo que não, justamente por isso. A gente vai ter um aumento de imposto de renda, pessoa jurídica, de contribuição social sobre lucro líquido, incidente sobre petróleo, principalmente pago pela Petrobras, mas não somente pela Petrobras, mas também por outras petroleiras, além dos dividendos, bem como de royalties e participação especial. Então, o que mais vai ter de efeito colateral é aumento de arrecadação. Então, eu entendo que seria dispensável avançar nesse sinal, colocando o imposto de exportação como foi feito, e com um valor muito elevado, né? 12%, é bastante superior ao que foi feito em 2023, que foi de aproximadamente 9%, foi 9,2%, se eu não estou enganado, e agora 12% é muito alto. Então, acho que é desnecessário e acho que a conta no final do dia é para tentar entregar um resultado primário maior, né, com mais folga do que tem no orçamento. O orçamento a gente sabe que está apertado. Então, acredito que tem uma conta múltipla com esse aumento de imposto de exportação. É juntar a fome com a vontade de comer, Gabriel, aproveitar esse momento, faz uma medida eleitoreira que gera alívio e, ao mesmo tempo, garante um resultado melhor das contas públicas. Gabriel, agora há pouco tratávamos aqui, né, da extensão e da imprevisibilidade da extensão desse conflito, né? E mesmo diante de uma situação em que o governo melhora a sua arrecadação, a economia deve crescer menos esse ano. Quer dizer, como é que você está enxergando o equilíbrio geral das contas públicas, né? Do ponto de vista, assim, olhando para a realidade e não para o embrulho bonito que o governo tenta fazer? A situação fiscal é o grande problema do Brasil, né? O nosso calcanhar de Aquiles. Infelizmente, o que a gente tem visto é um aprofundamento, uma piora continuada desse desequilíbrio. A gente tem visto, por exemplo, que o arcabouço fiscal ele tem reduzido, né, tem retirado despesas cada vez mais do seu guarda-chuva. Então, o governo tem gastado cada vez mais por fora do orçamento. Né? O uso de fundos por fora do orçamento tem sido frequente. O Fundo Social do Pré-Sal, por exemplo,
é um ótimo exemplo para dar de como é que o governo tem gasto por fora do orçamento. Então, o que a gente tem visto são sempre atalhos, né? O que está sendo feito hoje, né, essa medida provisória, é mais um atalho. A gente não tem buffer, não tem colchão, não tem espaço fiscal para acomodar nenhum choque. E aí o governo ele se vale de alguns atalhos, como esse que está sendo feito. Então, a situação fiscal ela é muito delicada, a gente tem uma dívida muito alta, a gente vai encerrar esse ciclo político eleitoral com a dívida crescendo em torno de 15 pontos percentuais, é uma dívida que cresce muito, com um custo de rolagem extraordinariamente alto e um déficit primário que perdeu qualquer tipo de âncora de credibilidade em função justamente de uma série de deduções que vêm sendo feitas não só da meta de primária em si, como também do limite de gasto. Então, tem um problema grande fiscal que está sendo piorado por uma falta de credibilidade, né? O governo, com essas medidas, vem perdendo bastante credibilidade na condução da política fiscal e há uma desarmonia, né, entre a política fiscal e monetária. Isso acaba onerando excessivamente a política monetária. Não é por acaso que a gente tem juros de 15% e a economia desacelera pouco. Gabriel, rapidamente, eu tenho um minutinho, mas eu não queria deixar de te perguntar se esse cenário todo muda a sua expectativa para a decisão exatamente do Banco Central na semana que vem. Tem espaço para cortar juros? Eu acho que tem, mas o espaço é pequeno, é menor do que a gente tinha anteriormente. A gente tinha uma expectativa de corte de 50 pontos nessa reunião, reduzindo para 25, e aí não só o pace, né, vai ser menor, mas também o orçamento, o ciclo de corte também deve ser bem mais reduzido do que a gente tinha originalmente. Esse é Gabriel Barros, economista-chefe da Arx Investimentos. Gabriel, muito obrigada. Volte sempre ao Hora H. Uma boa noite para você. Eu agradeço, é sempre um prazer. Boa noite. Boa noite.